Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre como se formou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e tipos de leitura da Bíblia. Antes, lhe convido a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Como se formou o Pentateuco, isto é, os 5 primeiros livros da Bíblia e tipos de leitura da Bíblia. Para compreendermos as formas e os gêneros literários no Primeiro Testamento da Bíblia, é importante conhecermos a hipótese documentária, que possivelmente deu origem aos 5 primeiros livros da Bíblia, para percebermos que um estudo sério da Bíblia exige conhecimento, pesquisa e dedicação para adentrarmos não apenas no texto em si, mas no contexto e no pretexto das comunidades que estão por detrás do texto. Como teriam se formado os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco? Já em 1753, Jean Astruc, assíduo e atento leitor da Bíblia, escreveu um livro sem colocá-lo sob a sua autoria. Questionava que os 5 primeiros livros da Bíblia fossem de Moisés, mas que ele teria se servido de fontes já existentes para escrevê-los, o que colocava em risco a inspiração bíblica, pois se afirmava que Deus havia ditado aos ouvidos de Moisés estes 5 livros. Ele se deu conta de que Deus era chamado ora de Yahvé, ora de Elohim, percebera rupturas bruscas em alguns textos, repetições em outros, estilos diferentes, etc. Tudo isso só poderia comprovar a diversidade de autores de textos de diferentes épocas e autores reunidos sob o título de um único livro. Já nesse tempo, ele atribuía os textos a um autor que poderia ser chamado de javista e outro de eloísta. Era o estudo da Bíblia a partir das fontes. O biblista alemão Julio Wellhausen, que nasceu em 1844 e morreu em 1918, deu continuidade a estes estudos de Jean Astruc na segunda metade do século XIX. Foi um grande estudioso que identificou também outras fontes documentais que contribuíram para a formação do Pentateuco. Julio Wellhausen afirma que a idade de ouro da religião de Israel foi o início da monarquia unida, com os reis Saul e Davi, quando teria nascido a primeira fonte da hipótese documentária do Pentateuco, a fonte javista. Eis as 4 fontes prováveis do Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. A fonte javista, escrita no reino de Judá ao sul, por volta do século IX antes da era cristã, na perspectiva de Deus como Javé, solidário e libertador. A fonte eloísta, escrita no século depois, no reino de Israel ao norte, e foi influenciada pelos primeiros profetas do século VIII,
na perspectiva de Deus como Criador e justo. A terceira fonte, a deuteronomista, que, em seu núcleo mais antigo, situa-se por volta do início do século VII, na era da reforma do rei Josias, de 640 a 609, antes da era cristã. Ela tem um enfoque profético que denuncia a monarquia como regime opressor. E a quarta fonte, a fonte sacerdotal, uma obra do exílio ou do pós-exílio com interesse pelo culto e da celebração da vida, celebração da fé em Deus, durante a caminhada de libertação. Muitas regras litúrgicas são apresentadas como instrumentos para o cultivo da fé em Deus libertador e não por ritualismo. Enfim, o Pentateuco atual, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, provavelmente foi escrito na época do Segundo Templo, após a volta do exílio babilônico a partir de 539 antes da era cristã. Muitos atribuem a redação à reforma de Esdra. Há vários tipos de leituras da Bíblia. Muitas pessoas têm a Bíblia em casa, poucas a leem e a conhecem por meio de uma leitura assídua ou mesmo do estudo da mesma. Há uma curiosidade e um interesse em conhecê-la por parte de muitas pessoas. Outras têm sede e fome da palavra de Deus na Bíblia. Buscam-na de diversas formas, no aprofundamento pessoal, na participação de grupos de reflexão bíblica, em cursos bíblicos sistemáticos. Mesmo assim, percebe-se que muitas pessoas, por falta de conhecimento ou de uma orientação adequada, fazem leituras aleatórias, ingênuas, fundamentalistas ou literalistas, e são raras as pessoas que fazem a leitura libertadora dos textos bíblicos. A leitura aleatória é feita sem nenhuma iniciação ou orientação sobre a leitura da Bíblia. Abre-se o livro aleatoriamente e leem-se alguns versículos, pensando-os quando estes trazem uma mensagem compreensível, mas quando aparece um texto escabroso, ocorre o susto e o escândalo, porque a Bíblia fala em guerra, estupro, corrupção, homicídio e outros. Daí vem, muitas vezes, o desinteresse e a desistência, porque se entende a Bíblia como um livro chato, cansativo, que fala de coisas difíceis, incompreensíveis, estranhas, misteriosas, que parecem retratar a realidade atual. Por isso, abandona a sua leitura. Outros sacralizam e absolutizam de tal forma o livro da Bíblia, como se ele tivesse ditado palavra por palavra pelo Espírito Santo, e não se chega a reconhecer que ela foi formulada em uma linguagem e uma fraseologia condicionada por sua época. Não dão atenção às formas literárias e às maneiras humanas de pensar presentes nos textos bíblicos. Essas pessoas transformam a Bíblia em um amuleto, fetiche, um objeto de decoração, menos palavra de Deus para as suas vidas, não por má vontade, mas porque não sentem atração e nem interesse por ela. Já na leitura ingênua, o uso da Bíblia é frequente, mas não avançam do primeiro nível de leitura, ficando sempre na superfície do texto. Na leitura ingênua, as pessoas têm medo de estudar a Bíblia porque perderiam a própria fé. Preferem continuar em uma leitura superficial, não passando de uma compreensão literal, nada aprofundando quando são interpeladas por alguém, pelos filhos, netos ou por alguma criança
sobre a Bíblia, não sabem responder e dar razões para aquilo que elas mesmas acreditam, mas não encontram justificativas plausíveis. Certamente, essas pessoas confundem a fé com a Bíblia, quando a fé é dom de Deus que precisa ser cultivada. Deus não retira o dom que Ele deu à pessoa. Contudo, ele precisa ser cultivado e desenvolvido por ela. Como uma postura existencial de abertura ao divino existente em nós, a fé é um dos talentos mais preciosos que recebemos do Deus da vida. Entre os meios para cultivar esse dom está a leitura da Bíblia. Ela se tornará sagrada, palavra de Deus, quando a pessoa se dispuser a ouvi-la e praticá-la. Então, sim, ela começará a falar ao coração. Da mesma forma, é falha a leitura fundamentalista. Sobre as leituras fundamentalista e libertadora, veremos no próximo vídeo. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos e por tudo o que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Se você gostou, compartilhe este vídeo. Tua palavra está na beleza da flor, tua palavra está na grandeza do amor, tua palavra está na liberdade, na amizade, tua palavra está na liberdade, na amizade, tua palavra está, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é